Uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo que eu estou fazendo aqui no canal Crasso Conversa Oficial. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, talvez você esteja assistindo isso depois. Se você está ao vivo, muito obrigado por estar presente hoje, tem bastante gente assistindo, estou feliz com isso. Se é aula, o que vocês têm que ter na mão? Papel e caneta. Aula sem papel e caneta, você não vai ter um aproveitamento adequado. Todo mundo, papel e caneta na mão, para você anotar as partes mais importantes, para você escrever as coisas mais importantes, até porque eu vou mostrar para vocês alguns métodos, algumas coisas que eu acho que vale a pena você tomar nota. Então, papel e caneta numa aula é indispensável para você escrever. E se possível, escreva e não digite. Escreva e vocês vão saber hoje por que eu estou falando isso, tá? Então, papel e caneta. O nome dessa primeira aula aqui é Você Provavelmente Não Sabe Estudar. Provavelmente, tá? Você achou o título muito ofensivo? Você achou o título, né, meio cutucante, né? O meu intuito é realmente dar uma cutucada em você, mas não fique ofendido. Porque, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. Se eu tô compartilhando uma coisa com vocês, é porque eu já me senti assim e eu tomei atitudes para eu não me sentir mais dessa maneira. Existe uma coisa, tá, que a gente chama de você conseguir aprender alguma coisa de forma passiva ou de forma ativa. Eu vou explicar para vocês aqui melhor. Eu vou fazer de um jeito bem esdrúxulo, tá? O nosso cérebro, a nossa cabeça, quando a gente compreende conteúdos, né, quando a gente tira conclusões do que está acontecendo ao nosso redor, a gente faz assim, milhares de deduções e interpretações todos os dias. Assim, milhares. Desde você olhar para o relógio, desde você ver um carro andando, um passarinho passando, eu falando aqui, você tira assim, milhares de conclusões todos os dias. Você fica exposto a milhares de informações simultâneas todos os dias. Desde propaganda, alguém que deu uma buzinada, alguém que passou andando na rua, milhares. Dia seguinte, você lembra do que você fez? Não, você esquece. Por quê? Porque o teu cérebro, ele entende que a maior parte das coisas que você tem contato, que você absorve, que você vê, ele não tem importância. Então ele descarta. Essas informações ficam numa região da nossa cabeça que você pode chamar aí, metaforicamente falando, tá, de memória temporária. Quer ver? Você lembra o que você comeu há 3 dias atrás, no almoço? Você lembra que hora que você almoçou há 3 dias atrás? Não. Tá? Talvez ontem você ainda lembre, ou nem lembre. Mas de 3 dias atrás não tem porquê, você não lembra mais. Tem várias coisas que você vai... O cérebro descarta, tá? Descarta, literalmente. E tem outras coisas que você fixa. Todos os dias você faz isso. Você tem informações, quando você dorme a sua cabeça descarta, e outras coisas você fixa. Quem aí fica assistindo série, joga um jogo de videogame, que hoje em dia jogo é demorado, né? Você tem aí a campanha que demora um monte, ou lê um livro, e é uma história, você põe, ou lê um mangá, você põe ali o marca-página no lugar, você lê um pedaço. Lê um pedaço, para lá. Dia seguinte você não lembra 100%. Mas você ainda lembra em parte do que estava acontecendo. E aí você continua a partir de lá. Quem nunca pegou um jogo, jogou ali até uma certa parte, depois ficou 3 meses sem jogar. Quando você voltou, você não lembrava nem o comando, né? É ou não é? Por quê? Ficou aqui. Perdurou mais um tempo. Você não voltou a mexer naquilo, você lembra de algumas coisas só. Mas você não lembra direito, coisas menores, comando, como é que anda, como é que pula, etc. E você fica dessa maneira. Você tem coisa que você descarta, e tem coisa que você guarda. A maior parte das coisas que você vê, você vai descartar. Então você tem um lado, tem coisa que quando você tem contato, por que um jogo você fixa mais o que estava acontecendo? Por que um livro você lembra por um pouco mais de tempo o que você estava lendo? Do que, por exemplo, você andar na praça de um shopping, você tem um monte de placa de loja e você não lembra da metade das coisas que estavam lá. Por que um livro você lembra por mais tempo? Por causa dessa diferença aqui, ó. Todas as atividades que implicam em uma ação do qual teu cérebro tenha um envolvimento mais ativo, você tende a dar uma importância um pouco maior para isso, e isso pode ser aí um caminho para ficar na sua memória permanente. E se uma informação ela fica na sua memória permanente, você não esquece nunca mais. Tudo aquilo que você vê de forma passiva, que você não estimula certas regiões do seu cérebro para exercer isso, você tende a esquecer no dia seguinte. Por exemplo, um cara falando com você. Por isso que muitas vezes você assiste a aula, a alguma aula,
e você não lembra de nada depois, no dia seguinte, cai na prova, você esqueceu tudo que o cara falou. Por quê? Porque a nossa cabeça não tem capacidade de absorver tudo que uma pessoa tá falando, numa tacada só. Por isso que eu falei pra vocês pegarem papel e caneta. Porque quando você escreve, você diz pra sua mente que por mais que essa informação esteja, por enquanto, temporária, tipo, olha, guarda isso aqui, porque o que esse cara falou é agora que ele não tem mais mullets, esse negócio pode ser interessante pra mim. Se você só ouve de forma passiva, paradão assim, ó, você vai esquecer e nunca vai vir pra cá, entendeu? Como é que você assistia as aulas na escola e na faculdade? Você ficava com papel e caneta na mão prestando atenção no que o professor falava, ou você ficava olhando pro teto? Eu tenho um monte de aluno que fica desenhando no meio da aula. É lógico que você não vai lembrar. Ah, então como é que... E por que eu contei aquele caso da pessoa que só tira 10 e depois não consegue passar num vestibular, não lembra de mais nada? Porque tudo que ela estudava, a pessoa estudava, ficava na região temporária. Se você estuda um dia antes da prova ou minutos antes do professor entregar a prova na tua mão, você fica lendo assim, não. Hã? Quem nunca fez isso, né? O professor entrega, né, a prova, você vai, escreve ali e já pronto, né? A fórmula de física, né? Como é que é a fórmula de tal coisa, né? Ah, peraí. Decorei. Professor, entrega a prova, entrega. A primeira coisa que você faz, você escreve assim a fórmula na capa, né, no rascunho da prova. Pronto, né? Agora eu não esqueço mais, né? Você aprendeu alguma coisa? Não aprendeu porcaria nenhuma. Você só está deixando as coisas na memória temporária. E tem jeitos de você fazer aquilo que você quer aprender ir para sua memória permanente, que é o mesmo que desenvolver uma habilidade, quando você faz certas coisas que estimulam a sua atividade cerebral. Isso que eu estou falando, pesquisa neurológica, tá? Não estou inventando nada. Saibam que leitura, escrita são comprovadamente duas atividades e quando você faz, você ativa certas regiões do cérebro que induzem a uma percepção mais ativa e, consequentemente, a uma ação que estimula essa memória permanente, que é o desenvolvimento do aprendizado. Quando você só fica olhando para uma coisa, ele fica mais temporário, de forma passiva. É isso que eu tô falando de você ter método. Portanto, quando você quer aprender uma certa coisa, por mais que você tenha métodos e métodos de professores e cursos e etc., você precisa saber como é que você faz para aprender uma certa coisa. Você vai dizer, eu vou treinar. O que é treinar? Perguntinha pra vocês aqui, né? Como é que se aprende uma coisa? Estudando, claro. Como é que se estuda? Vendo uma aula, lendo um livro. Direto eu vejo pessoas falando pra mim assim, cara, eu tô estudando muito, cara. Tô estudando muito, cara, desenho direto. Eu fico maratonando um vídeo atrás do outro, cara. Ontem eu fiquei 8 horas seguidas escutando vídeo de desenho seu, de fulano, de ciclano, de não sei o que. Tô estudando pra caramba. Parabéns, você acabou de jogar no mínimo 7 horas no lixo. É impossível uma pessoa absorver 8 horas de conteúdo do seu dia. Não dá. É humanamente impossível. A gente tem uma limitação. Você consegue absorver do seu dia, acho que coisa de, assim, de no máximo 1 hora. Menos até. Beleza, 1 hora. O que mais você fez? Eu também, eu só fico escutando, só fico escutando. Então, você acabou de jogar até a 8ª hora no lixo. Porque você não vai fixar nada. Você só ficar escutando ou só ficar olhando é passivo. Vai ficar aqui, ó, na memória temporária. Se você vê algum cara andando de bicicleta, você vai automaticamente aprender a andar de bicicleta? Óbvio que não, né? Senão todo mundo que fosse viciado em futebol ia ser o craque da bola, né? Por quê? Porque o aprendizado tem a prática e a prática induz a percepção ativa da sua cabeça. E eu tenho que avisar vocês que o desenvolvimento de uma percepção ativa é um negócio que cansa, dá trabalho, é chato, é demorado. Mas essa é a diferença de uma pessoa que consegue fazer uma coisa e a outra que não faz. Agora eu tenho que dizer mais ainda. Talvez muitos de vocês não façam isso por preguiça ou por nada do tipo. Faça isso porque nunca foi ensinado pra você que não é assim que se estuda.